Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora é um vídeo sobre liturgia, mais especificamente sobre cuidados com a liturgia. Nós estamos aí entrando na Semana Santa e Semana Santa é um período que existe muitas criatividades litúrgicas que fogem à liturgia, que acabam desvirtuando a liturgia e por isso eu fiz esse vídeo hoje trazendo um pouquinho de informações que são passadas por um grande liturgo da igreja, um grande liturgista da igreja, que é o Dom Armando Bucciolo. Dom Armando, ele traz alguns pontos que são muito importantes de nós levarmos em consideração na hora de prepararmos a liturgia, na hora de vivenciar a liturgia. Então fique nesse vídeo até o final que você vai aprender um pouquinho mais sobre liturgia. Antes de falar dessas orientações litúrgicas, seja para a Semana Santa, seja para qualquer celebração do ano, eu convido você que passa por esse canal, tem assistido a meus vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, eu convido você a se inscrever. Não custa nada, é muito rápido e você estará ajudando o canal a crescer. Vamos lá então com algumas orientações litúrgicas. Vale lembrar que essas orientações, elas são passadas por Dom Armando, eu vou deixar no final o vídeo de Dom Armando, mas elas são muito válidas para todas as equipes de liturgia e para quem quer conhecer liturgia. Vamos então com alguns desses pontos que Dom Armando pontua sobre a liturgia. O primeiro deles, que Dom Armando enfatiza, é que ninguém é dono da liturgia. Você já viu pessoas na comunidade se adonando da liturgia, achando que ela é proprietária da liturgia? Seja padres, seja coordenador, coordenadora de liturgia, qualquer pessoa, ninguém é dono da liturgia, nem o Papa é dono da liturgia. A liturgia é da igreja. Nem o Papa faz alterações na liturgia. Tudo que ele faz é aquilo que reza a igreja na sua tradição litúrgica. Por isso, quem somos nós para desvirtuar a liturgia, inserindo nela coisas que não a pertencem? O grande perigo de padres que não entendem de liturgia é fazer um carnaval, muitas vezes, na igreja, que não condiz com a liturgia. Ou então, equipes de liturgia, em nome da criatividade, fazer coisas que não condizem com a liturgia. Então, o primeiro ponto que Dom Armando acentua nessa sua fala é sobre adonar-se da liturgia. Dizendo, ninguém é dono da liturgia, a liturgia é da igreja. Outro ponto que ele acentua, somos servidores da liturgia. Nós estamos a serviço da liturgia. Não é a liturgia que está a nosso serviço. Nós é que servimos a liturgia. Nós somos servos da liturgia. O servo não altera aquilo que o seu Senhor apresenta. O Senhor da liturgia é Deus. Nós não podemos mudar a liturgia a nosso bel prazer. Então, a liturgia, nós estamos servindo a liturgia. Servir a liturgia é obedecer às normas litúrgicas, aquilo que a igreja nos propõe. Independentemente de onde estamos, quem somos, nós temos normas litúrgicas. Por isso, não podemos manipular a liturgia a nosso bel prazer. Olha, eu sou o pároco aqui, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Todo padre está a serviço da liturgia, como eu disse, e deve obedecer à liturgia. Ele não é dono da igreja, ele não é dono da liturgia, ele deve obedecer à liturgia, servir à liturgia, seguir aquilo que pede a liturgia. Mas às vezes há tanta prepotência no ministério sacerdotal que o padre acaba achando que ele tem superpoderes, inclusive poderes para alterar a liturgia, para fazer o que ele bem entende na liturgia. E não é bem assim. Nós temos que servir na humildade da liturgia, seguindo as orientações da liturgia. Mesmo que o bispo da nossa diocese não siga,
devemos obedecer à liturgia. A liturgia é maior que o bispo, a liturgia é maior que o padre, a liturgia é algo da igreja. Outro ponto que Dom Armando acentua aqui é que ele usa até um termo muito, achei interessante esse termo que ele usa, da criatividade selvagem. É muito interessante isso, porque ele diz, não podemos ter criatividade selvagem e fantasias na liturgia. Fantasia se tem no carnaval, liturgia não é carnaval. Liturgia não é uma escola de samba. Liturgia tem ali as suas regras, as suas orientações, que tem todo um sentido, um significado. Não posso alterar aquilo. Qualquer criatividade dentro da liturgia que altere a liturgia passa a ser uma coisa selvagem a liturgia, agressiva a liturgia, como aponta Dom Armando. Outro ponto que ele destaca ela é obra do Espírito Santo e da Igreja ao longo dos séculos. Ou seja, na liturgia envolve-se tradição, doutrina e inspiração divina. Como podemos alterar algo que é da tradição da Igreja, que é da doutrina da Igreja, que é de inspiração divina na Igreja? Veja a profundidade da liturgia para ser mudada ali de acordo com os meus interesses. Ele lembra também que cada gesto, cada rito, ele tem uma longa história e tem profundos significados. Por isso eu não posso alterá-lo, eu não posso mudá-lo. Ele tem todo esse significado, cada um desses ritos, cada um desses símbolos. E por isso as polêmicas que acontecem em torno da liturgia nada mais é do que uma prova cabal de que se tem desconhecimentos sobre a liturgia. Desconhece-se a liturgia, desconhece-se a sua história, desconhece os significados que a liturgia tem ao longo dessa história, desconhece o significado de cada rito, de cada símbolo, de cada gesto que existe dentro da liturgia instituída pela Igreja. Então, por isso, ninguém pode manipular a liturgia. Nem o bispo, nem os padres, nem coordenadores de liturgia. E quem assim procede está traindo a liturgia, diz Dom Armando nesse vídeo com muita autoridade, porque ele é um grande especialista em liturgia. Um outro aspecto que ele traz e que eu acho muito importante é que a liturgia, eu não devo seduzir. A liturgia não é para ser sedutora. Eu não devo seduzir, mas devo conduzir a liturgia. E ele vai dizer que seduzir é você chamar a atenção para si. Vocês já viram que tem padres que chamam a atenção para si dentro da liturgia? Eu gosto da missa de determinado padre, né? Porque aquele padre faz isso, isto e isto. Espera aí. Será que esse padre entendeu de liturgia? Se as pessoas vão à missa por causa do padre, ele está chamando a atenção para ele. Isso está seduzindo na liturgia, não está conduzindo a liturgia. Eu não posso chamar a atenção. O celebrante, o presidente da celebração, não pode chamar a atenção para si. Ele tem que conduzir a liturgia. Quando um padre chama a atenção para si, por causa dos paramentos que usa, por causa da sua fala, por causa dos seus gestos, por causa do que apronta dentro da liturgia, ele está só seduzindo na liturgia, mas não está conduzindo a liturgia. Então esse cuidado é muito importante, porque todos nós somos servidores, como eu disse lá no início do vídeo, somos servidores da liturgia e não podemos seduzir, mas conduzir através dela, conduzir as pessoas a entender o mistério que está sendo celebrado. E muita gente não entende, não mergulha no mistério celebrado porque só foi seduzida, ela não foi conduzida, ela só foi seduzida pela liturgia. Então, a liturgia deve apontar para Deus e não para quem está servindo ou conduzindo ou presidindo a celebração.
Sempre a liturgia deve ser um caminho para apontar para Deus. Isso é um mistério a ser celebrado. E não se evangeliza pela criatividade selvagem, ele vai dizer. Às vezes as pessoas, agora na Semana Santa, nós vamos ver muitas criatividades na liturgia. Tome muito cuidado com essas criatividades se elas estão de acordo com a orientação litúrgica, porque senão vira um carnaval. A liturgia vira uma festa profana em vez de ser algo que de fato evangelize. Ele vai lembrar, e isso também é muito importante, que dentro da liturgia há muitos espaços para a criatividade. Mas uma criatividade sóbria, uma criatividade fecunda, uma criatividade profunda, condizente com a liturgia. Não é que você está engessado na liturgia, olha, eu vou ficar engessado nas rubricas da igreja. Não é isso. A liturgia possibilita essas flexibilidades de acordo com a realidade, de acordo com o momento, de você usar a criatividade. Mas uma criatividade que evidencie a liturgia e faça que a liturgia conduza para aquilo que ela se propõe, que é Deus, sem desvirtuá-la. Não é fazendo danças, batendo palma, plantando bananeira dentro da igreja, que você vai conduzir a liturgia. Você está fazendo ali um circo, fazendo um entretenimento das pessoas. Liturgia não é entretenimento. Quando você vai à missa, você não está indo a um espetáculo. Você não está indo para ter entretenimento, você está indo para celebrar o mistério e encontrar-se com Deus. Lembre-se sempre disso, porque tem gente que vai à missa por entretenimento. Que missa chata, a missa é muito monótona. Porque você não entendeu de liturgia. Ela não é chata nem monótona se você entender o mistério que está sendo celebrado, cada rito, cada símbolo, cada gesto próprio da Não precisa fazer malabarismos dentro da liturgia para seduzir só. Então esse cuidado é muito importante que se tenha. E aí entra aquela questão dessas criatividades selvagens que fala Dom Armando. E aqui ele lembra então que a liturgia possibilita dar espaço e muitos espaços para a criatividade, desde que ela seja sóbria, fecunda e profunda. E quem compreende de fato de dentro a liturgia, transmite essa força transformadora que a liturgia guarda, que ilumina, que consola e que fecunda a vida. A liturgia transformadora da nossa vida é essa liturgia fiel àquilo que a igreja apresenta com a sua doutrina, com a sua tradição e com a sua inspiração divina. E ele vai encerrar o vídeo dizendo, é por aí que nós devemos caminhar. Então, nada de criatividades selvagens na liturgia, seja agora na Semana Santa ou em qualquer época do ano. Siga as orientações da igreja, faça tudo com sobriedade, com fecundidade, com profundidade, que a liturgia alcança o seu objetivo, ela cumpre a sua função, a sua missão, a sua razão de existir na igreja. É esse recado que eu quero deixar para vocês neste vídeo de hoje sobre liturgia, sobre cuidados com a liturgia. E agora eu quero deixar aí em seguida o vídeo com a fala de Dom Armando, que traz todos esses elementos que eu pontuei aqui, do qual foi na fala dele que eu me baseei para trazer para vocês nesse vídeo essas orientações aí às vésperas da Semana Santa. Então, antes de encerrar aqui, eu dou a minha bênção, mas permaneça mais um pouquinho e veja o vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora aguarde mais um pouquinho aí e veja, são 3 minutinhos e 16 segundos de vídeo de Dom Armando, resumindo tudo isso que eu coloquei aqui nesse vídeo. Como todos deveriam compreender uma coisa importante, que ninguém na igreja é dono da liturgia. Eu não sou dono, sou servidor. Também o Papa é servidor da igreja, o primeiro. E, portanto, eu não posso manipular a liturgia ao meu bel prazer. Segundo, eu chamo de criatividade selvagem e fantasia. A liturgia é obra do Espírito e da Igreja ao longo dos séculos. Eu, pela minha
preparação e formação, estudei bastante a história da liturgia e poderei documentar como cada gesto, cada rito tem uma longa história. Às vezes, também algumas polêmicas que acontecem hoje, se confundem as coisas, não se conhece a história, nem as raízes e as razões de cada gesto, de cada rito. Portanto, um padre, também um bispo, que fora das competências reconhecida pela Igreja, manipula ao seu bel prazer, está traindo. Não nego, a força do Espírito supera qualquer lei e qualquer norma, porém empobrece e confunde. Portanto, eu pessoalmente, também como comissão, como bispos em geral, várias vezes chamamos a atenção para que isso não aconteça. Ainda mais, dizia, eu sou servo na liturgia, como também na vida, pelo ministério. Ministério, os senhores sabem, é serviço em todas as dimensões, da política à teologia, à liturgia, à vida eclesial. Portanto, eu devo me colocar não para, desculpem, seduzir, mas conduzir. Seduzir é chamar a atenção sobre si e não apontar para aquele que o único é digno de louvor e glória, que é Deus, por meio de Cristo no Espírito, na liturgia da Igreja. Portanto, eu tenho minhas ressalvas e eu espero que pouco a pouco todos os padres que manipulam a liturgia com a criatividade selvagem compreendam que não é por aí que se evangeliza. Tem numerosos espaços na liturgia da Igreja para a criatividade sóbria, fecunda e profunda. Eu penso que uma pessoa que compreende de dentro e vive de dentro da liturgia que celebra, com certeza transmitirá aos que participam, todos somos participantes, transmitirá uma força transformadora que ilumina e consola e fecunda a vida. É por aí, acredito, que devemos caminhar.